situações externas começam a nos esmagar, as nossas orações mais sinceras vêm à tona. Eu gosto de um texto que está lá em Marcos 4, 35 a 41. Nossas ações no dia a dia podem ser muito bem pensadas e executadas conforme planejado, mas são principalmente nas reações que temos diante de acontecimentos inesperados que nos permitem perceber o quanto de Cristo existe em nós. É quando as circunstâncias contrárias vêm de surpresa, assim sem avisar, quando tudo sai do script, sabe? Todos nós vamos enfrentar tempestades na vida. A chuva cai para justos e injustos. O dia mau chega para todo mundo. A perda de um ente querido, mudanças repentinas nos tiram da zona de conforto, sonhos frustrados, situações que você pode se sentir esquecido, sozinho ou até mesmo rejeitado. Tudo isso pode balançar nossa estrutura, desestabilizar nossa emoção e bagunçar nosso planejamento. Uma grande tempestade que precisei enfrentar foi quando nos mudamos de cidade de forma repentina. Não tivemos tempo para planejar nada. Eu era recém-casada e a gente tinha estruturado para começar a nossa vida ali, em Juiz de Fora, minha cidade natal. Eu trabalhava ativamente na igreja, tínhamos nossa família, amigos e os irmãos da igreja sempre perto. Durante o noivado, compramos um apartamento e começamos a montar aquele cantinho com a nossa cara. Toda noiva sabe bem como essa fase é especial, né? Mas depois de 5 meses morando ali, precisamos abrir mão daquele sonho e colocamos nosso apartamento para alugar. Por causa da profissão do meu esposo, o Senhor nos direcionou até Indaiatuba, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Não conhecíamos ninguém aqui, não tínhamos nenhum parente por perto, não sabíamos qual igreja frequentar, absolutamente nada. Em resumo, foi um processo extremamente longo, difícil e doloroso, especialmente para mim. Eu não consegui emprego, aliás, eu não consegui nem sequer uma chance de entrevista, apesar de ter distribuído currículo em vários lugares. Nessa época não tínhamos carro, por um tempo ficamos sem internet, nossa conta começou a ficar no vermelho. Ficamos sem amigos, sem família, sem igreja e eu passava muitas horas do dia sozinha em casa. Para completar, minha saúde não estava nada bem, porque eu já estava entrando em um processo de depressão. Me sentia escondida, sozinha, rejeitada e a minha vontade era voltar correndo para Minas. Estava tudo uma bagunça do lado de fora e principalmente no meu coração, pois eu tinha certeza que o Senhor tinha nos trazido para cá. A gente estava no centro da vontade de Deus, então por que estava tudo tão difícil? Acho que quando as situações externas começam a nos esmagar, as nossas orações mais sinceras vêm à tona. Eu gosto de um texto que está lá em Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu creio que as tempestades podem ter um caráter pedagógico. Analisando essa história, a gente aprende que é possível descansar. Sim, foi isso que Jesus fez, mesmo em meio à tempestade no mar. Dormiu pesado, na certeza de que o amor do Pai estava guiando sua vida para que ele chegasse do outro lado da margem. Mas só é possível descansar nesses momentos quando permitimos que a paz de Deus nos preencha por completo. Pode estar caindo o mundo do lado de fora. Por dentro, não há espaço para o desespero. As tempestades também podem ser um momento perfeito para identificar áreas da nossa vida que precisam de uma organização urgente e tomarmos uma atitude. Ele colocou ordem no caos, disse ao vento e ao mar para se acalmar. Mas às vezes, a tempestade está muito maior dentro de nós do que do lado de fora, não é mesmo?
As tempestades também podem nos mostrar em que ou em quem estamos nos apoiando. Finanças, relacionamentos, beleza, status, fama, cargo, bens, diplomas. Os discípulos recorreram a Jesus, porque na hora que estamos quase afundando, as prioridades se ajustam em nossa mente e coração. E agora finalmente conseguimos ver com clareza que Ele é tudo o que temos e tudo o que sempre precisamos. Até aquele momento eu era uma menina na fé. Então eu questionava a Deus o porquê estava passando por tudo aquilo, se eu estava caminhando em obediência e cada decisão que a gente tomou foi direcionada por Ele. Sabe aquele versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará? Acho que no fundo, eu pensava que se eu tivesse um coração sensível e obediente a Deus, eu seria poupada de todos os sofrimentos. Minha vida estaria sempre em perfeita ordem, harmonia e tudo sairia de acordo com o que eu sonhei. Deus se agradaria da minha obediência e Ele atenderia aos desejos do meu coração. Eu realmente entreguei meu caminho ao Senhor e agora Ele estava me levando para um nível mais profundo. A próxima etapa era a confiança e a dependência dele. Ele tirou todas as minhas bengalas e estava me convidando a confiar, mesmo sem entender. Ele queria organizar minha vida de dentro para fora, arrancando do meu coração crenças erradas e ajudando a encontrar toda a minha suficiência nele. Na hora eu não conseguia entender, mas hoje eu vejo que ele estava construindo algo lindo por dentro. E isso era infinitamente mais importante do que o que acontecia do lado de fora. Deus deixou uma promessa para a caminhada de todo cristão que ama o Senhor verdadeiramente. É a garantia de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Isso não quer dizer que tudo vai estar perfeito aos nossos olhos o tempo todo. Haverá fases difíceis, mas podemos aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou pouco, sendo humilhado ou exaltado. Porque afinal, o que realmente importa é que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece e reconhecer que sem Ele não podemos fazer absolutamente nada, desde as coisas mais simples do dia a dia até as mais extraordinárias. Deus está muito mais interessado em formar o caráter de Cristo em nós do que em nossas conquistas pessoais, diplomas, bens. Eu entendi que o meu lugar não é o local onde eu nasci ou onde estão meus parentes e amigos de infância. Aprendi que meu lugar é alguém que está sempre comigo. Então, não importa onde eu estiver ou o que eu estiver passando, se Jesus estiver comigo, eu estou bem, eu estou em casa. Minha jornada começa e termina em Jesus. A história é sobre Ele, tem tudo a ver com Ele. Quando a laranja é espremida, ela não dá um suco de abacaxi. Sabemos que ela só pode dar um suco de laranja. E o que espera-se de um cristão é que ele transborde Cristo em qualquer momento ou circunstância. Que as tempestades da vida sejam uma oportunidade, não apenas para saber que Jesus está com você em todo o tempo, mas principalmente para perceber o quanto de Jesus está em você. Que a nossa casa seja edificada sobre a rocha, pois quando vierem as tempestades, ela permanecerá de pé. Não porque ela é forte em si mesma, mas porque os seus alicerces foram firmados na rocha.